Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Olá, sejam bem-vindos ao Programa de Educação Médica Continuada da Socerj, que terá como tema central aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e no consultório durante a epidemia da Covid-19. Meu nome é Sérgio Kaiser, sou diretor científico da Socerj e teremos conosco o Dr. Vônei de Andrade Martins, presidente da Socerj, professor associado de cardiologia da Universidade Federal Fluminense, e a doutora Érica Campana, presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Socerj e diretora administrativa do Departamento de Hipertensão Arterial da Socerj. O nosso intuito é abordar para o cardiologista aspectos práticos relacionados a esse novo desafio imposto pela pandemia da Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas, bem como o que aprendemos até o presente momento. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerj e convido-os a seguirem o Facebook, o Instagram e o YouTube da Socerj, bem como acessar o nosso novo site. Teremos agora uma discussão voltada particularmente para aquelas perguntas que frequentemente os nossos pacientes dirigem a nós no consultório. E eu gostaria de começar então com o Dr. Vônei de Andrade Martins, perguntando qual a prevalência e qual a importância real dos fatores de risco cardiovascular dos pacientes com Covid-19. Obrigado, Kaiser, Érica, bem-vindos aqui à Socerj. Essa pergunta ela vem disfarçada do nosso paciente na preocupação, né? Será que eu me enquadro nesse perfil de risco? Ela é traduzida dessa forma. E de fato, se a gente olhar, a experiência inicial ela vem das coortes chinesas e nós temos que fazer uma ressalva que a gente tem especificidades, ou seja, o perfil epidemiológico, demográfico na China é um, na Itália é outro e aqui no Brasil é outro, então a gente vai ter algumas diferenças, mas de um modo geral existe de fato um perfil de risco. E as doenças cardiovasculares, hipertensos, obesos, aqueles que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal, enfim, uma série de grupos aí, diabéticos obviamente, se enquadram. A gente tem que lembrar que isso não é exclusivo dessa pandemia, da Covid. Se olharmos lá as coortes da H1N1, da influenza e de outras doenças infecciosas, elas vão acometer esses mesmos pacientes, que são aqueles pacientes que estão submetidos a um estado inflamatório crônico. Óbvio que essa informação, quando é traduzida para o paciente, ela nunca pode ser traduzida numa forma de aterrorizá-lo, mas de lembrar da importância de que ele tenha que manter-se regrado no seu tratamento da sua doença crônica. Essa é a forma dele, de alguma forma, minimizar esse risco. Mas o risco existe, essas são algumas daquelas que a gente pode listar aqui, existem outras, a Érica deve complementar. Mas eu gostaria também de fazer uma lembrança nessa história que, se a gente olhar hoje os dados que estão publicados dia a dia da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, faixa etária, por exemplo, se lá fora estava entre 50 e 60 anos, aqui a gente vai observar que é um pouquinho menor. Por quê? Porque isso espelha o perfil demográfico brasileiro. Assim como o uso de antihipertensivos, diagnóstico de hipertensão, tudo isso difere de país para país. Então a gente tem que olhar o que há de comum, aprender isso, mas é necessário também que a gente olhe para os nossos casos, não é, Érica? Acho que o Vônei falou praticamente de todos os cenários de risco. Relembrar apenas o tabagismo, independente da existência de doença pulmonar obstrutiva crônica, é um cenário que coloca o indivíduo sob risco, porque é um comprometimento pulmonar aí relacionado ao cigarro. E acho que essa lembrança é importante também, porque o que a gente tem recebido muito no consultório é o paciente procurar o médico para pedir uma declaração para ser afastado do trabalho. E isso não está posto pelo Ministério da Saúde. O papel do cardiologista é relatar especificamente a condição clínica daquele paciente e o médico do trabalho vai definir ou não pelo afastamento daquele grupo específico de pacientes. Ótimo.
Outra coisa que também nos perguntam com frequência: doutor, a minha vitamina D está baixa. Eu li em algum lugar que vitamina D é boa para prevenir Covid. Eu devo tomar vitamina D? Como é que é a situação da vitamina D? Doutora Érica. A história da vitamina D é um pouco parecida com o que o Volney falou dos fatores de risco. Tudo que a gente tem de coronavírus, de Covid-19, é basicamente estudo observacional. Toda a evidência observacional é uma evidência com impacto muito menor. Quando você olha principalmente a população da Itália, a população do norte da Itália, foi aí que surgiu essa história da vitamina D. Havia uma associação grande de deficiência de vitamina D nos grupos de pacientes que foram a óbito por Covid-19, mas é simplesmente uma observação. Não há como se fazer uma relação causal entre a baixa de vitamina D e um pior resultado na Covid-19, porque você então tem um estudo desenhado para isso. Tá? E quando você fala de repor vitamina D, você tem menos evidência ainda. Se nós lembrarmos que o doente cardiológico, nós temos alguma evidência de associação de baixa de vitamina D com maior ocorrência de complicações cardiológicas, mas a gente não consegue demonstrar que repor vitamina D protege o indivíduo das complicações cardiológicas, o mesmo está posto com a Covid-19. Não há nenhuma sustentação. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia publicou esta semana o seu posicionamento, reforçando que não há evidências para fazer reposição de vitamina D como uma estratégia de prevenção, seja primária, seja secundária, numa ideia de evitar uma complicação da Covid-19. Essa questão da vitamina D é interessante porque ela exemplifica como nós estamos assustados com a pandemia e às vezes uma notícia que surge em algum lugar, ela é tomada, assumida como uma verdade científica. Houve uma publicação no jornal italiano chamado La Repubblica de uma menção a um estudo da Universidade de Turim, Kaiser. Então, assim, você imagina, um estudo que ainda não foi publicado e não sabemos se será publicado, em que fazia essa associação que a Érica explicou muito bem, que é uma associação de casualidade, ou seja, naquele determinado grupo de risco, ou seja, idosos, acamados, cardiopatas, em qualquer lugar do mundo tem níveis mais baixos de vitamina D. Isso é uma constatação. Isso não significa que tenha relação de causalidade, ou seja, causa-efeito. E tampouco, se eu repuser a vitamina D, eu vou prevenir alguém. Enfim, isso aí foi uma grande confusão, isso ganhou a mídia leiga e quando você vai buscar o substrato não existe. Os estudos são muito pobres, muito ainda experimentais e nada que garanta. E deve-se fazer um alerta, repor doses altas de vitamina D pode levar a complicações. Hipercalcemia, insuficiência renal, crise convulsiva. Aumento de fratura em idosos, isso a gente tem informações com evidência forte disso, então perfeito. Não é inerte. Né? Não é uma coisa que você vai fazer e que de alguma forma. E existe uma outra, quando a gente vê alguma coisa sendo muito falada, deve sempre procurar o fundamento, deve ter um fundamento, deve ter uma hipótese no qual as pessoas se baseiam. Existe um outro estudo que mostrou que em países de latitude mais baixa, talvez das Filipinas, enfim, em algumas outras regiões, que houvesse menor gravidade da Covid e relacionaram isso a níveis mais altos de vitamina D. Mas é uma especulação pura, e especulação isso, não tem fundamento científico. E o mesmo se aplica à vitamina E, é muito parecido o raciocínio, ou seja, também não tem essa evidência científica de que isso possa. Eu acho que essa história da vitamina D, para mim, reforça algo que eu tenho procurado colocar muito nos grupos de discussão que a gente tem de médicos mesmo, que neste momento, mais do que nunca, a gente tem que ter muito critério na evidência, porque a gente não vai ter estudo clínico duplo cego, randomizado, porque o tempo de doença não permite isso. Então nós precisamos ter muito cuidado com as evidências que surgem, senão nós vamos estar criando curas milagrosas todos os dias e derrubando essas curas no dia seguinte. Essa é uma questão que, na verdade, remonta à falácia dos chamados estudos ecológicos. A gente pode provar qualquer coisa com o estudo ecológico. Só que o estudo ecológico está cheio de fatores de confundimento. Né? Se confunde a cabeça do profissional, imagina isso divulgado na imprensa para o indivíduo leigo que não sabe qual é a diferença entre o estudo de randomizado, entre uma série de casos, entre o estudo observacional. Uma loucura. E aí vem o paciente e pergunta:
Doutor, eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe mandava eu tomar vitamina C efervescente quando eu ficava gripado, porque disse que fazia bem. Aí a minha vizinha disse que leu no jornal que vitamina C previne Covid. Eu não vou nem perguntar se tem evidência, porque evidência a gente não tem. Existe pelo menos série de casos ou algum dado observacional que justifique sequer essa afirmação? A questão da vitamina C, existem alguns estudos antigos, década de 80, que mostraram um possível, né, fator de prevenção da vitamina C para pneumonia, para infecções respiratórias baixas. Esses estudos em si são questionáveis, agora extrapolar isso para a Covid é realmente muito forte, ou seja, não há essa evidência. E reforçando o que você falou do estudo ecológico, se você fizer um levantamento hoje no Rio de Janeiro, qual é o time de futebol que a maioria dos pacientes com Covid torce? Provavelmente é o Flamengo, porque é a maior torcida que tem. Então esse é o exemplo que a gente sempre dá para os alunos, né, da pós-graduação, quando fala um pouquinho de ensaio clínico, da diferença desse estudo ecológico. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas a vitamina C também não há nenhuma evidência categórica. Eu acho que apenas que, se você estiver pensando nessa questão das biomoléculas, uma alimentação saudável talvez seja a recomendação mais importante. Porque você vai estar saudável e o seu sistema imunológico vai estar saudável. Eu acho que esse é o melhor recado que a gente pode dar para o paciente. Hábitos de higiene, sono, alimentação saudável. Hábitos de vida saudável. Acho que os mais jovens não devem lembrar, mas quem era um grande defensor da vitamina C era o Linus Pauling. Lembra do Linus Pauling? Ele, advogado, usa doses altas, da tabela periódica, doses altas de vitamina C, por isso é que eu sou saudável. Mas isso nunca teve qualquer comprovação. Bom, um assunto importante que eu gostaria de então perguntar agora à doutora Érica. Doutora Érica, e o paciente que toma estatina? Especialmente o paciente que toma estatina e que tem de ser internado por agravamento de insuficiência respiratória. Na verdade, se nós olharmos o departamento de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia não se posicionou especificamente relacionado à estatina com nenhuma recomendação de suspensão ou de manutenção. O doente crítico é um doente que, obviamente, a gente vai ter cuidado com algumas coisas, com função renal, com drogas outras que esse indivíduo pode estar utilizando e que podem ter interação com as estatinas e principalmente com os fibratos. E há uma série de medicações relacionadas à linha dos antifúngicos, antimaláricos, que a gente sabe que tem interação e que pode ter potencial de gerar arritmia. Acho que esses são os cuidados mais importantes que a gente tem que ter. Lembrar que o indivíduo mais gravemente enfermo, o cenário da Covid-19 é um cenário de uma resposta inflamatória sistêmica. E suspender estatina nesse indivíduo mais gravemente enfermo pode piorar esse cenário de resposta inflamatória e talvez possa até ser negativo. Então, o que a gente vai ter que ponderar, possivelmente, é a dose em relação a todos esses cofatores que vão estar presentes nesse indivíduo grave. Resumindo, acho que tudo que a gente falou desde o início, dos fatores de risco, agora, ou seja, o que resume isso aí? Estado pró-inflamatório, sistêmico, a Érica falou, e uma certa imunodepressão relativa, que a gente vai ter para um doente com insuficiência cardíaca. A imunodepressão vai ser um pouco mais difícil da gente modular, mas assim, tudo que a gente puder fazer para aliviar esse estado inflamatório sistêmico, perfeito. Então a estatina é uma dessas drogas que tem essa ação. Então, em princípio, é não suspender, é manter esse tratamento. Eu até acrescentaria, a gente tem que tomar cuidado em alguns casos onde estão sendo usados antivirais. Assim como no paciente com HIV, determinadas estatinas não podem ser utilizadas. Por exemplo, a simvastatina, no indivíduo que está usando um antiviral, ela não pode ser usada. Há uma recomendação, por exemplo, de redução da dose da atorvastatina ou da rosuvastatina nesses pacientes, caso haja uso concomitante de antiviral. E a pitavastatina, hoje na dose de 2 miligramas, ela pode ser utilizada sem problema. A pitavastatina, ela é utilizada também em pacientes com HIV em uso de antiviral. Bom, eu vou passar para a última pergunta, que também é uma questão muito frequente, especialmente os pacientes idosos, que estão muito preocupados nesse momento com a questão de: devo me vacinar contra a gripe, contra a influenza ou não? Será que eu tenho que ir ao posto de saúde?
E aí? Bom, doutora Érica, não, essa foi primeiro a doutora Érica, você respondeu primeiro. Sim, a gente tem trabalhado na UERJ, no ambulatório de hipertensão, com telemonitoramento, já que não estamos fazendo consulta presencial. E uma das coisas que eu tenho reforçado com os pacientes no contato é: já se vacinou? Se não, se vacine. Não precisa haver uma correria para não haver tumulto, se a gente estiver falando principalmente do paciente que às vezes não tem acesso ao drive-thru de vacinação, mas sim, o paciente deve se vacinar. Primeiro porque você já tira uma doença respiratória do circuito. E, obviamente, todo o cenário imunológico do paciente vai ficar mais favorecido se esse indivíduo estiver protegido. Perfeito. E assim, é importante que se entenda o porquê vacinar. Os estudos iniciais lá nos Estados Unidos com os veteranos, aquele estudo clássico que mediu 200 mil pacientes de um lado vacinados, 200 mil idosos de outro lado não vacinados, mostrou uma redução de mortalidade por doença cardiovascular, por acidente vascular encefálico, por infarto agudo do miocárdio. Então, assim, a primeira justificativa técnica de recomendar a vacinação é diminuir aquele estado inflamatório sistêmico, de novo ele aí presente, hipercoagulabilidade, adesão de plaquetas, tudo o que a gente não quer nas doenças de origem trombótica, como as nossas doenças cardiovasculares. Então, vacinar, em primeiro lugar, prevenir e agudização de eventos, viu, Kaiser e Érica? Então, essa eu acho que é a recomendação que tem que estar na cabeça do médico, para ele ter, ele poder ter o poder de convencimento, e do paciente ser explicado para ele. E, obviamente, da pneumonia secundária bacteriana que pode advir aí do processo, do confundimento com a Covid. A gente sabe que H1N1, graça aí no Rio de Janeiro, nesse momento, estamos entrando no inverno, que é o período em que vai ser mais frequente, enfim. E por que não se vacinava? Primeiro, porque quando a vacina entrou no Brasil, o próprio Ministério da Saúde usava uma campanha que a vacina era para o idoso. E nós temos cardiopatas com 40, 50 anos e que ficavam excluídos disso aí. A vacina é para todo mundo que tem fator de risco, né? O idoso é um desses grupos. Depois eles mudaram um pouco a campanha publicitária. Mas havia também o receio por parte do paciente e havia o receio por parte do médico da segurança da vacina. E a taxa de vacinação em pacientes com insuficiência cardíaca, a gente chegou a medir isso num estudo epidemiológico em Teresópolis há uns 15 anos atrás, 21% numa coorte de insuficiência cardíaca. 1% era vacinado contra a pneumocócica, que é outra questão, doentes com IC. Agora, há pouco tempo, um subestudo aí do Paradigm mediu também aqui no Brasil a taxa de vacinação, 26%, 29%. Passaram-se 15 anos e o aumento é muito pequeno com todas as campanhas. Mas a vacina é segura? Ela é segura. Nós tivemos milhões e milhões de doses de vacinas aplicadas ao longo desses últimos 20 anos no Brasil e não há relatos significativos de complicações graves. Há poucos relatos, sim, existem, mas obviamente quando se coloca isso na balança é muito favorável à redução. Quando você olha internações durante os meses de inverno por descompensação de insuficiência cardíaca, por infarto, quando você olha os países asiáticos nas epidemias de influenza, aumenta a internação por infarto agudo de miocárdio, um supra de ST, né? Então, assim, isso está provado por estudos epidemiológicos, por ensaios clínicos. Nós mesmos já fizemos um ensaio que está aí em vias de publicação, mostrando numa coorte de insuficiência cardíaca antes de vacinar, avaliando os pacientes, depois da vacina, absolutamente seguro. Havia um mito de que a vacina poderia dar algumas complicações como serosites, derrame pleural, derrame pericárdico, nada absolutamente comprovado disso daí. Então, a recomendação. E muito pelo contrário, você sabe que a grande questão hoje na insuficiência cardíaca é o seguinte: será que essa única dose de vacina que eu faço, ela é suficiente para imunizar? Sabendo que esse paciente ele é um imunossuprimido, a resposta dele é menor? Há muitos ensaios hoje testando que talvez eu tenha que vacinar uma dose maior ou fazer uma dose de reforço. Óbvio que ainda não existe essa recomendação. E tem até, aproveitar, Kaiser, se você me permite aí, algumas dúvidas. Por exemplo, o doente que está tomando anticoagulante, a vacina mais comum que se tem é a vacina intramuscular, mas existe a vacina da influenza subcutânea, que pode ser feita com segurança.
Mesmo a intramuscular, a gente não sabe de complicações hemorrágicas nesses doentes, mas existe essa saída, ela pode ser feita, existe a vacina subcutânea também, pode ser feita. Tá? Aspirina, pode vacinar o doente tomando um antiagregante plaquetário, clopidogrel, pode, não tem nenhum problema relatado e nem nenhuma interação importante da vacina nesses estados. Então, assim, a vacina é mandatória e especialmente agora nesse momento pelo que a Érica colocou da questão do confundimento que a gente pode ter. Muito bem. A essa altura o espectador já deve estar perguntando, mas ninguém vai falar de ECA-EBRA? Hipertensão arterial e o uso dos antagonistas do sistema renina-angiotensina vão ser objetos de uma outra sessão, portanto, colega, você pode procurar e vai encontrar uma sessão especialmente dedicada a esse assunto. Muito obrigado e vamos encerrar por aqui.